evento. A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de graduação, pós-graduação e pesquisa, Igualdade Racial, Mulher Advogada e Comissão da Advocacia Assalariada, tem a honra de apresentar o webinar Acesso à Informação em Tempos de Pandemia, evento promovido pelas referidas comissões, com o apoio da Comissão de Direito Digital e da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU: educação de qualidade, redução das desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Rafaela Reis. Muito obrigada, Danila. Boa noite a todos. Agradeço à Secretaria de Comissões por essa introdução maravilhosa. Gostaria de dar as boas-vindas a todos ao nosso evento. Trataremos hoje do acesso à informação em tempos de pandemia. É um tema bastante sensível. É um tema para o qual temos que ter um olhar mais atento, um tema para o qual precisamos discutir de forma interdisciplinar. Hoje estamos aqui com Lígia Canelas, que é formada em biblioteconomia, com a nossa coordenadora coordenadora temática de estudos em metodologia de pesquisa da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, Patrícia Moreira, com a coordenadora temática de estudos em graduação, Amanda Vitorino, e com o nosso coordenador temático de estudos em Direito e Processo Penal, Dr. André Lozano, que também é autor do livro Populismo Penal e que se debruça sobre os vieses informativos que formam e informam ao conhecimento geral de Direito e Processo Penal. Entendo que esse debate, que está extremamente diverso, vai ser de extrema importância para a advocacia, para a sociedade, e gostaria aqui de ter a oportunidade de estar aprendendo na plateia como todos. Sem mais, dou a palavra aqui para a doutora Patrícia Moreira, que é nossa coordenadora temática de estudos em metodologia de pesquisa e que idealizou esse debate. Patrícia? Olá, boa noite a todos. A ideia desse evento surgiu junto com uma conversa que eu estava tendo com a Lígia. Eu e a Lígia somos bibliotecárias, eu sou formada em Direito e Biblioteconomia, e nós estávamos conversando sobre o acesso à informação na pandemia. Então, hoje eu quero perguntar aos meus colegas aqui qual é a maior dificuldade em estudar e em lecionar nesses tempos nos tempos de pandemia. Para isso, eu passo a palavra para o doutor André. Boa tarde a todos, boa tarde, Patrícia, boa tarde, Rafaela, Amanda e Lígia. Queria primeiro parabenizar aqui as diversas comissões que estão participando desse evento, por trazer algo plural, né, e um saber interdisciplinar. É importante que a gente tem que pensar, né, nesse tipo de coisa, a gente tem que pensar para fora do direito. O direito, nesse caso, ele resolve muito pouca coisa, sendo que eu acho que a biblioteconomia acaba tendo um papel fundamental nessa discussão. Primeira coisa, né, nesse tempo de pandemia, a gente tem que pensar qual foi a nossa preparação para ter o acesso à informação remota. A gente está num momento em que muitos dos estudantes, muitos dos alunos, dos acadêmicos estão conectados, têm acesso à internet, têm acesso a bibliotecas virtuais. As faculdades, elas possuem um sistema muito mais avançado do que no meu tempo, né? Eu estou formado já há uma década, um pouquinho mais, né? Cerca de uma década, e eu lembro que quando eu me formei, ainda era um sistema muito precário se comparado ao de hoje. Só que, apesar de tudo isso, nós não estávamos preparados para acessar a informação
remotamente. Por exemplo, para acessar bibliotecas remotamente. Por quê? Primeiro, porque isso é algo que está ocorrendo ainda, essa questão da informatização está ocorrendo de forma muito rápida. Mas ainda estamos, acho que, caminhando e dando os primeiros passos. Inclusive, muitos de nós, né, eu pelo menos, eu adoro um papel. Né? Se depender de mim, infelizmente, a gente vai transformar a Amazônia em papel, porque eu adoro o livro, e eu adoro pegar em livro. Então, é uma coisa que acho que se toda a população fosse que nesse ano, a gente estava perdido, já não teria mais uma árvore na Amazônia. Mas eu acho que isso daí também é um resquício da minha geração, que está mais acostumada. Eu vejo minha irmã, que tem mais ou menos 7 anos de diferença, ela já está muito mais acostumada a ver as coisas na internet. Os meus alunos veem muitas coisas na internet. Só que, mesmo assim, a gente não se preparou, porque a pandemia chegou rápido demais. A gente chegou em janeiro, foi lá na China, quando começaram a falar, daí veio em fevereiro, carnaval, e de repente fechou tudo. Né? Eu lembro que era uma sexta-feira, eu estava indo para a faculdade para dar uma aula na São Judas e, de repente, falaram, olha, a partir da segunda-feira não tem mais aula presencial, vai ser à distância. E, tá bom, né? Mas como? Daí eles correram atrás, deram um jeito de a gente ter acesso a um link. Na outra faculdade que eu dou aula, na Ibirapuera, ainda demorou uma semana para a gente conseguir se adequar, em decorrer treinado pelo governo de São Paulo, e ficou todo mundo meio perdido. E as bibliotecas das faculdades, elas são muito utilizadas pelos estudantes. Todo mundo aqui já foi estudante e sabe a dureza que é a época de faculdade. A gente quer aliás, na faculdade a gente não quer tanto livro assim. Depois da faculdade a gente quer mais livro, né? Ainda bem. Mas os livros que a gente quer durante a faculdade, muitas vezes a gente fala, puta, eu não vou comprar porque ou eu compro o livro, ou eu pago a faculdade, ou eu pago aluguel, ou eu compro o livro, ou eu saio. Então as pessoas falam assim, pô, a grana é curta na época da faculdade. Então eu dependia muito de livros da biblioteca, assim como diversos colegas e muitos alunos meus dependem dos livros da biblioteca. E de repente não tinham mais acesso. Algumas faculdades correram para acessar, mas mesmo assim de uma forma muito incipiente. Né? Eu vejo que isso foi um problema enorme para quem pesquisa, para quem estava escrevendo. Né? Eu coordeno o Laboratório de Ciências Finais do BCCRIM, e os alunos de 2019 estavam escrevendo os artigos que eles iam apresentar agora no início de 2020. E de repente foi decretada a pandemia e o BCCRIM fechou, sendo que tem uma biblioteca excelente lá. E aí, como faz? Tem muito artigo que está digitalizado. Agora, os livros não estão disponíveis, por questões de direitos autorais, não estão digitalizados. Como fazer com isso? A saída que tiveram foi com que um funcionário ele ia periodicamente até a biblioteca para digitalizar os pedidos, certo? Isso lá no BCCRIM. E daí reduziu um pouco o problema com relação à biblioteca, mas ainda não foi completamente solucionado, né? Muita gente pediu para que nós postergássemos as datas, nós postergamos as datas, o que a gente fez também, olha, fizemos grupos, então o pessoal falava, preciso do artigo tal, de um artigo de tal livro, e daí alguém mandava para ter essa troca de informações, porque a gente não conseguia, muitas vezes não conseguia nem comprar na loja fisicamente, porque ela estava fechada, não conseguia acessar nas bibliotecas, porque as bibliotecas estavam fechadas, e pelo correio também demorava muito por conta da pandemia. Então, olha, só um problema. Né? Sendo que, olha, aliás, eu estou atrás de alguns livros já há algumas semanas, eu não consigo porque não tem nas livrarias presenciais.
Eu acho que, na minha opinião, esse foi o maior problema de acesso e vai demandar das faculdades, principalmente das universidades, que nos próximos anos tornem a biblioteca virtual mais atrativa e com o catálogo todo comprado. Estou vendo, inclusive, uma movimentação das editoras nesse sentido. Então, recentemente, a Tiran lançou a biblioteca virtual, acho que já tinha ano passado, a De Plácido também está com uma boa biblioteca virtual, e isso acaba facilitando. E a saída, ao meu ver, vai ser que essas editoras façam convênios com as faculdades para que os alunos tenham acesso a um material mais vasto. Mas, e já passo a palavra para a Patrícia, caso tenha alguma dúvida, eu continuo aqui. A gente ajuda a encontrar os livros que você está precisando, André, fica tranquilo. A gente vai te ajudar. Então, é toda uma problemática aí do empréstimo de livros, porque ele também pode ser um agente transmissor, né, por ter contato, né, por ser um livro de papel, é um transmissor do vírus, então os livros estão precisando ficar na quarentena, e aí eu vou passar a palavra agora para a Lígia, porque ela é bibliotecária e vai poder dissertar um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada, professor André. Obrigada, Patrícia, os demais. Bom, eu sou a Lígia, sou formada em biblioteconomia pela Unify em 2011 e depois de muitos anos, né, trabalhando em algumas áreas, enfim, eu acabei me tornando a bibliotecária da Unify, né, onde eu me formei. E lá nós somos uma biblioteca universitária que atende a comunidade de cursos de graduação, pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres, tanto do Unify como de alguns cursos de pós da PUC. Nós pertencemos à mesma mantenedora que é a Fundação São Paulo, Fundasp. Diante da pandemia, né, no começo nós não entendíamos muito bem o tempo em que essa suspensão das atividades presenciais, né, quanto tempo isso ia durar, então isso dificultava muito o planejamento de algumas ações de médio e longo prazo. E num primeiro momento, diante de um acervo que nós temos que é apenas impresso, nós não temos ainda à disposição um acervo de biblioteca digital. Isso é algo que já está em trâmite, né, numa discussão para ser adquirido e logo logo provavelmente será, mas no meio da pandemia surgiram outras questões ali e essa acabou ficando em paralelo. Então, os alunos ficaram sem acesso à biblioteca física, né? Nós começamos a atender pelo e-mail, pelo WhatsApp, e decidimos em grupo ali criar um boletim online para ser divulgado semanalmente com os nossos alunos. A princípio a gente atualizava diariamente esse boletim, nós montamos num formulário no Google Docs mesmo e colocávamos ali todos os dias um boletim atualizado com o máximo possível de conteúdos online gratuitos que nós conseguíamos encontrar. Então a gente foi fazendo uma pesquisa, uma curadoria mesmo, caçando na internet materiais que as editoras disponibilizavam, né? Tinha que fazer também essa avaliação se esse livro, se esse material estava sendo disponibilizado de fato por quem tinha o direito de distribuição, né? De reprodução. E colocamos os links desses materiais, das editoras, perfis que estavam disponibilizando conteúdo. E no meio disso também encontramos muitos links que trouxeram livros de forma ilegal, né? Pastas pessoais de drive das pessoas, né? Contendo toda a biblioteca pessoal de livros que ela digitalizou, ela recebeu em PDF em algum momento, enfim. Então foi necessário uma grande triagem ali, uma grande limpeza e curadoria para orientar a equipe a tomar muito cuidado, para não acabar divulgando algo que ferisse direitos autorais, né? E conseguimos manter esse boletim atualizado até hoje com esses materiais e começamos a salvar todos esses links para que a gente conseguisse não só levar o aluno para o link lá na editora ou lá na outra página, mas a gente começou a incorporar isso dentro do Sofia, que é o nosso software, né, de catálogo online. Então, nós estamos colocando já desde o início da pandemia todos os links possíveis de acesso a livros
junto com a anotação, né, que aparece em algumas editoras, alguns sites que coloca lá a autorização para aquele material ser divulgado, que foi autorizado o download, enfim, a gente coloca como nota de conteúdo. E aí, ou a gente disponibiliza o link, ou a gente coloca, além do link, o próprio livro em PDF, para que o aluno não precise sair da plataforma e ele possa, né, já ter mais facilidade de usabilidade ali. Então, ele já está ali navegando, já está fazendo a pesquisa, ele já faz a consulta e consegue abrir o livro. E diante disso, surgiram muitas dúvidas em relação a se a gente estava fazendo da forma correta em relação a esses livros, né? Eu tenho um exemplo aqui, a editora Fórum, ela foi uma das que mais disponibilizou conteúdo gratuitamente na área de direito, em formato de livros. E na página que fica no verso ali da página de rosto, eles colocam uma nota informando que o material está disponível para download até uma data e que é protegido por direitos autorais. Até aí tudo bem, né? O direito do autor é inalienável, e sendo vedada a reprodução não autorizada, gratuita ou onerosamente. Né? Então, assim, você não pode reproduzir. E aí fica uma dúvida, porque a reprodução na lei de direitos autorais, ela é citada como cópia, né? Uma cópia, seja digital ou impressa. Mas quando você clica no botão download, aquilo gera uma cópia para você, né? Quer dizer, você tem um processo de cópia daquele material e você baixa aquilo e pode, com aquele PDF, compartilhar, fazer o que você quiser. Então, a gente tinha muitas dúvidas de como disponibilizar isso para o nosso aluno no Sofia, se era possível ou não, né? Se isso feriria alguma coisa. Se a gente tem o período da pandemia para fazer essa disponibilização, e se no pós-pandemia a gente vai ter que retirar essas obras. Essas são dúvidas que eu ainda tenho pensado em escrever para essas editoras para perguntar melhor o que elas entendem, né, dessa nota que elas colocaram, porque a reprodução é uma coisa, mas o compartilhamento disso, a disponibilização disso é outra, né? E no caso a gente é uma biblioteca, não é necessariamente assim, a gente tem o curso pago, enfim, mas nós não estamos comercializando. Então, a gente coloca ali, aquilo é compartilhado com o aluno. Até onde a gente pode permitir isso, né? Então, essa é uma dúvida que ainda ficou. E se a gente tem como deixar que o próprio aluno faça download dessa obra gratuita também pelo Sofia, porque tem o recurso visualizar ou o recurso fazer o download. Então, será que só no site da editora que é possível, assim, legalmente fazer o download? Será que se a gente permitir que o aluno faça lá no Sofia vai dar algum problema para nós? Então, nós ainda não temos algumas respostas para isso. Até se alguém tiver uma orientação mais assertiva, enfim, quiser dar, a gente agradece. Essa uma das discussões que a gente tinha, eu, a Patrícia e outras bibliotecárias, né? Mas, em relação aos livros, colocamos no Sofia com essas observações e temos colocado vários periódicos gratuitos de acesso aberto, e era um trabalho que a gente vinha fazendo e agora a gente intensificou para facilitar o acesso do aluno, né, que ele não precise procurar fora, que ele já fique dentro do catálogo, né? E uma outra ação que nós estamos considerando, que é algo que dá muito trabalho, mas seria muito bom para o aluno, é colocar não só o link do periódico, né, da revista científica, enfim, mas colocar, indexar, né, ou seja, registrar no nosso catálogo cada artigo de cada número de cada revista que vai sendo lançada, dessas que são de acesso aberto, por meio das analíticas dentro do Sofia. Esse é um termo bibliotecário, biblioteconômico, enfim. E a analítica é o artigo sendo registrado dentro do Sofia para ele ser buscado e procurado, né? Então a gente colocaria quais são os autores, os assuntos daquele artigo, podemos colocar o PDF do artigo que já fica disponível na revista, né? E dessa forma o aluno ele consegue ter mais acesso a procurar por um assunto e lidar tanto com os livros quanto com os artigos das revistas. Caso a gente não fizesse isso, esse aluno só teria acesso à revista, né, ao link da revista, se ele procurar pelo título e o assunto no geral, né? Então, uma revista de direito, uma revista de pedagogia,
mas os assuntos específicos dos artigos ele não conseguiria achar. Ele teria que ir lá na revista, acessar esse link e usar o buscador daquele indexador da revista, no caso. Então, esse é um trabalho que é muito longo, de muito esforço, a gente é muito pequeno, então a gente está considerando se a gente vai conseguir fazer isso. Isso é uma coisa que eu venho conversando com a Patrícia, porque é muito importante para o aluno, seria acesso a mais conteúdos, e temos planos de não fazer isso somente agora, na pandemia, mas de aumentar, de começar a trabalhar com isso no pós também. Para que o aluno evite precisar ir até a biblioteca, então a gente está pensando aí a longo prazo de evitar mesmo que eles precisem circular fisicamente na biblioteca o menos possível. Nós não sabemos exatamente como vamos contornar o tempo da vacina, a eficácia da vacina, enfim. Então, estamos considerando essas possibilidades. Então, ainda temos essas dúvidas sobre o pós, né, pós-pandemia. E disparei aqui a falar, mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, tá bom? Falei até para a Patrícia, qualquer coisa me avisa. Se eu falar demais e passar do tempo. Imagina, não tá falando demais, não. Não? Então tá bom. Pode continuar. Tem um outro detalhe que eu comentei, que eu achei bem interessante de compartilhar com os colegas, tem um projeto já há muitos anos, pelo menos 8 ou 9 anos, que é o tempo que eu conheço, mas deve ter até mais, que é um projeto da ABDR, que é a Associação Brasileira de Reprografia, vou falar o nome correto, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, né? A ABDR, ela é uma instituição sem fins lucrativos, formada por autores e editores, e aí tem um consórcio ali de editoras que queriam resolver questões antigas, não tão antigas como, por exemplo, aquela pastinha de capítulos de livros ou de livros xerocados que fica sempre na secretaria da escola ou da universidade, né? Então, essa é uma questão antiga também de, como disse muito bem o professor André, dificuldade de acesso ao livro, são livros caros, o estudante ele já tem outros compromissos financeiros, ele ainda está iniciando a carreira dele, quer dizer, tudo, o livro no Brasil, ele é um objeto ainda caro, né, se você for parar para pensar, e aí eles começaram a pensar numa forma de não perder essa receita dos acessos aos livros, né, então eles criaram ali um projeto chamado Pasta do Professor. Então, quem quiser depois colocar no Google ABDR, Pasta do Professor, vocês vão chegar até um link que vai explicar como contratar o serviço. Basicamente, eles fragmentam os livros em capítulos para que você não precise comprar a obra inteira. E se você quiser disponibilizar na sua instituição somente os capítulos dos livros que você acha que você vai indicar, que os alunos precisam ter obrigatoriamente, você pode fazer a compra desse material fragmentado e a receita fica garantida para os editores e autores, né? Então você elimina a xerox e você elimina o fato de você às vezes comprar um livro muito longo, muito grande, para ler apenas um dos capítulos que vai ser importante para a sua disciplina, enfim. Então essa é uma solução bem bacana que existe hoje no modo online, por exemplo. Você pode, a BV, que é uma biblioteca virtual bastante conhecida, ela faz isso. Não, eu conheço outras, né? Mas se você baixa o aplicativo, você coloca um valor X de créditos e você baixa e compra o capítulo que você quer, né, dos livros. E os editores todos recebem isso, essa partilha de receita. Então, isso também é uma forma, acho que é uma dica aí para os alunos, quem tiver essa condição, né, e tiver acesso, que facilita muito se você não precisar comprar o livro inteiro, né? Mas, basicamente, assim, foi um resumo aqui das questões que ficam martelando na cabeça aqui da bibliotecária. Não, uma ótima dica, Lígia. A gente precisa mesmo de informações como essa. Dentro da biblioteconomia, a gente tem o que a gente chama de literatura cinzenta, que é a literatura que não está nos canais convencionais, que seriam aquelas que estão em
seria aquela pastinha que fica na secretaria para a gente tirar cópia, tudo que não está nos meios convencionais, ou seja, nos livros, na academia, corretamente. E para falar um pouquinho sobre como o estudante de graduação está tendo acesso a esses documentos, ao material de pesquisa, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Amanda para ela dissertar um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Tá, Joia. Perfeito, boa noite a todos. Obrigada aos que me antecederam. Quero, em especial, mandar um abraço para algumas pessoas que comentaram aqui no nosso chat. Tem pessoas de Macapá, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e no Pernambuco. Então, queria deixar uma boa noite especial para esses e é uma satisfação imensa saber que os trabalhos da nossa Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa têm alcançado essa extensão demográfica do nosso país. Bom, continuando os pontos que já foram tratados, eu entendo que existem algumas questões que para mim são muito delicadas durante essa pandemia. Primeiro, falar em acesso à informação em tempos de pandemia ou acesso a livros até no pré-pandemia, em tempos normal. É uma coisa muito delicada quando a gente fala pensando em custos de livro no Brasil, né? E isso já é um ponto que a gente tem que começar a questionar, né? Como a gente tem certeza que garante esse acesso à informação ainda em tempos de pré-pandemia e que, né, intensificaram durante a pandemia. E por que eu digo isso? Porque o tempo inteiro da nossa fala, a gente falou sobre o acesso virtual desse conteúdo. E a gente está aqui numa região, né, que é uma região no Brasil que ela é economicamente mais próspera, né? E a gente considera toda uma realidade, né? Quando a gente pensa que mais de 45 milhões de brasileiros sequer têm acesso à internet, que a partir de 2016 os números de casa com computadores também diminuíram. E aí vão vários pontos, né? Pensando em um acesso à internet, como acessar esse conteúdo virtual, considerando a realidade de muitos brasileiros que não têm, considerando que esse acesso, que já que os números de computadores caíram dentro dos lares brasileiros, porque o celular também entrou como uma ferramenta de substituição desse acesso, enquanto isso impacta na qualidade do estudo, né? Porque você está lá no celular vendo muitas vezes o arquivo do PDF ou acessando esse tipo de conteúdo, mas está sendo perturbado por notificações de aplicativo, notificações de cookie e uma série de outras coisas. Então, esse é um ponto que eu acho também muito delicado em pensando em esse acesso. Realmente, eu acredito que as faculdades tiveram uma resposta muito rápida em relação de como disponibilizar o material. Eu acho que foi um trabalho incrível, inclusive das bibliotecárias, né, do pessoal da biblioteconomia, que se respondeu rapidamente a essa situação de pandemia, né? Mas a gente está olhando para uma realidade que é uma realidade que ela é muito excludente, se a gente considerar que as pessoas precisam utilizar o computador ainda para ter o acesso à informação, né? Eu entendo a dificuldade do livro, mas como que a gente faz a democratização de fato do conhecimento, né? Como a gente leva o conhecimento para as outras esferas e para as outras regiões. Esse é um ponto que eu acho muito interessante. O ponto da qualidade do acesso da informação, visto que o tempo inteiro tem essas notificações, né? Como eu falo isso porque eu tenho muita essa dificuldade. Eu sou uma pessoa que sou adepta ao livro, né, físico por conta dessa dificuldade que eu tenho de me desligar ou de concentração, né? A gente vive num momento que o tempo inteiro nós somos bombardeados por acesso, por divulgação de informação. Então, você está usando um computador ou algo desse tipo, é tentador você estar no computador e você não querer abrir alguma tela, né? Ouvir uma notificação e você ficar lá. Não, jamais. Eu acho que isso interfere muito na qualidade do ensino, né? Do aprendizado, daquilo que você retém de informação. Um outro ponto que eu estava pensando aqui é como nós estávamos despreparados enquanto aluno a buscar fontes confiáveis, né? Porque a gente sempre vem com a indicação do professor, é de praxe, né? A recomendação da bibliografia, ela até é exigida por lei, salvo engano. O André, professor, ele pode até me corrigir se não. Mas tem essa exigência e a gente também consome muito conteúdo que é dado em sala de aula. Principalmente, eu falo isso da minha realidade. Eu era aluna do noturno e eu tinha 2 empregos, então, para mim,
buscar informação, eu precisava muito da informação mastigada, assim, de certa forma, né? Buscando caminhos. Eu acho que essa pandemia, ela também trouxe essa dificuldade de mostrar quando a gente não tem segurança e nós não estamos preparados a buscar informação em lugares seguros. Como a gente não está, principalmente universidades particulares que não têm o viés de pesquisa, né? Que é uma característica muito das faculdades privadas, né, em especial para os alunos do noturno, que não incentivam e não desenvolvem nos alunos esse caminho acadêmico de pesquisa. Então, o aluno ele fica muito vulnerável a sites não confiáveis, a ter um tipo de informação que eu não considero muito segura. Um outro fator que eu acho é o caminho que está chegando essas informações, que dá um acesso muito grande para a gente considerar o quanto de fake news que chega nesses alunos, né? Principalmente porque os principais meios de comunicação que já estavam sendo estabelecidos pré-pandemia eram grupos de WhatsApp, um monte de grupos, esses grupos nesse sentido, para estabelecer uma comunicação entre a sala. Então, um dos pontos que eu vejo durante isso é também a intensificação de divulgação de fake news entre grupos de sala e comportamentos que também em sala de aula a gente não teria, assim. A gente tem recebido, enquanto comissão, várias denúncias sobre falas discriminatórias, excludentes em grupos de WhatsApp, até enquanto momento de manifestação de divulgação de informação, né? E eu acho que o ambiente de sala de aula, ele proporciona isso, de você conseguir consolidar um debate com mais clareza, com mais qualidade mesmo. Eu acho que esses são os principais pontos que eu deveria questionar. Lígia, não sou capaz de te responder as questões de direito autorais. Também me questiono muito, né, sobre isso tudo, porque eu entendo, eu sou uma pessoa que também uso muito algumas pastinhas de PDF que circulam por aí de nuvem, né, não nego, mas também me questiono muito sobre o valor do trabalho que a gente tem, que a gente valoriza o escritor, o autor de uma obra, né? Isso também é importante, mas a gente também entende a realidade do Brasil, que não bastando, há uma discussão aí de tributação dos livros, então é um outro ponto para a gente começar a questionar de como que vai ser garantido esse acesso à informação, né, que já era tão escasso, considerando a nossa realidade, pós-pandemia, né? Engraçado que o atual ministro da Economia, anteontem ou foi ontem, eu estava ouvindo a Voz do Brasil, ele falou assim, mas você acha que as pessoas estão preocupadas em frequentar as mesmas livrarias que a gente frequenta? Como uma justificativa para a tributação do livro, porque está usando a tributação como uma garantia para o novo projeto do Renda Brasil. Então, são várias questões. E aí eu trago, né, aquele que é o patrono, acho que da nossa comissão, Darcy Ribeiro, ele sempre falava que a queda da educação no Brasil não era uma coisa, um acaso, né? Era um projeto político. Então, acho que é bom a gente pensar em como que está sendo conduzido o acesso à informação, a qualidade dessa informação que está chegando, se não é, de fato, um acesso político, essa negação de acesso à informação. Passo a palavra aos doutores. Desculpa se eu me estendi na fala. Imagina, não se estendeu, não. Eu vou fazer uma última pergunta, que o nosso evento está marcado até às 19h30, porque, pegando o gancho com a palavra da Amanda, muito se falou do acesso à informação, mas para algumas faculdades, para os alunos, não está dando assim, algumas faculdades, algumas instituições de ensino estão dando uma contrapartida para o aluno que não está tendo acesso às bibliotecas e aos centros de informação. Outras não estão dando nenhuma contrapartida, nenhum apoio. Pensando nisso, vocês acreditam que agora, ainda mais com a tributação, com o projeto de tributação dos livros, vocês acreditam que agora os alunos eles começaram a procurar informações por outros meios ou não? Vocês acreditam que isso dificulta, que os alunos encontrarão mais uma dificuldade para ter acesso à informação? Aí eu passo a palavra para o doutor André. Olha, eu acho que os alunos eles já estavam procurando por outros meios que não os livros. Então, infelizmente, como a Amanda falou, o livro no Brasil é muito caro.
né? Mesmo não tendo publicado o livro, nesse ponto, né, eu não concordo com o que o Guedes quer fazer, mas eu concordo com o que o Guedes falou, no sentido que o livro do Brasil, infelizmente, é um produto de elite, principalmente quando a gente está falando de bons livros técnicos. Infelizmente, é um produto de elite. E isso é importante não só não cobrar imposto, como subsidiar a produção dos livros. Porque eu vejo que tem muitos autores que, inclusive, abrem mão dos direitos autorais e acabam, e mesmo assim o livro fica caro. É acessível a uma pequena parte da população. Sinceramente, não tem cabimento um livro de 200 páginas custar 100, 150 reais. Eu acho que isso torna a educação e o bom conteúdo um produto de elite. E com isso o aluno ele tende sim a procurar as outras informações. A pergunta que vem não é se ele está procurando por outros meios. A pergunta que eu acho que o mais importante é: os outros meios que ele está procurando são adequados? Porque é aquele negócio, Patrícia, Lígia, Amanda, Rafaela, a gente que já tem um pouquinho mais de bagagem, que já passou pelos 5 anos da graduação, que tem um interesse acadêmico maior, a gente consegue selecionar um pouco mais, e mesmo assim, de vez em quando, a gente pega um pessoal, a gente de vez em quando é enganado num artigo aqui ou num livro ali, mas a gente consegue selecionar informações com mais qualidade, o que não acontece com um aluno de primeiro ano. O senso crítico sobre a matéria de um aluno de primeiro ou segundo ano nem é exigível, é óbvio que não é exigível. Então, quando eu vou falar de determinados autores, os meus alunos, eu falo: eu não aceito esse livro, eu não aceito, esse autor é ruim. Infelizmente, eu tenho que falar. E daí eu dou exemplo para eles. Eu falo: olha, não é que eu discordo. Eu discordo de um monte de gente. Eu discordo dos meus amigos. Provavelmente, eu concordo com muita gente, com muita coisa que a Amanda, que a Patrícia, que a Lígia, que a Rafaela pensam, mas também discordo de muita gente. Faz bem a gente discordar. Eu explico para eles: não, a gente precisa discordar. O problema não é concordar ou discordar. O problema é ensinar de forma correta ou ensinar de forma errada. E alguns autores ensinam de forma errada. Se isso acontece em livros, aliás, não vou falar o nome do autor, mas eu vou falar a editora que ele publica. Por exemplo, se acontece isso na Saraiva, né, com um dos best-sellers da Saraiva, que escreve sobre processo penal e direito penal, só para falar o nome, não é nada. Se isso acontece com uma editora do porte da Saraiva, imagina com o Google. O Google ele não tem conselho editorial. E talvez, se tivesse, não deixaria passar esse autor. De qualquer forma, eles procuram por plataformas. Muitas vezes eles vão procurar um site de internet. Na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então tem que ver se essa, entre aspas, educação que eles estão buscando pela internet é uma educação ou uma deseducação. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. O que eu tenho que fazer sempre, olha, eu falo para os meus alunos: olha, procura artigos em tais plataformas, vai na Cielo, vai no Google Academics, não no Google, vai no Google Academics, vai no, nossa, esqueci agora, academia.edu, que vão ser informações de mais qualidade. Vai ter ele provavelmente vai chegar coisa melhor para ele. Agora, se não tiver alguém para orientar dentro da sala onde ele buscar, fica muito difícil. E até fazendo o gancho aqui, se me permite, com a Lígia e com a Amanda, sobre a questão de direitos autorais. É uma preocupação muito grande que tem a questão de direitos autorais, mas cada vez mais eu chego à conclusão que o que deve acontecer com os livros no futuro vai ser alguma coisa parecida com o que aconteceu com a música. Então, lá atrás, para quem é mais velho, quem é muito novo aí não vai lembrar disso aí. Mas para quem é mais velho vai lembrar do Napster. Quando o Metallica ficou louco da vida que estavam utilizando as músicas, que estavam distribuindo as músicas
E eles de graça vão adorar, adoro Metallica, né? A Lígia com sorriso também deve gostar. E eu baixei Metallica no Napster também. Eu estava nessa geração. Estou confessando aqui um crime, mas já prescreveu. De qualquer forma, eu acredito que com os livros, talvez a saída seja essa. Inclusive fazer como se fosse um Spotify, soundtracks de livros. Ao invés de ter que baixar todo o conteúdo, baixar apenas um pedaço, ou ter aqueles livros, e daí você paga um valor mensal para ter acesso a essa plataforma, que já acontece isso com algumas editoras, mas talvez a saída que seja encontrada lá para frente seja um compilado de editoras ou se não aplicativos já direcionados, o que eu acho que vai facilitar muito a disseminação do conhecimento, inclusive. E, pessoal, eu agradeço muito, mas daqui a pouquinho eu vou ter que sair, inclusive que eu vou dar aula agora. E queria agradecer mais uma vez o convite. As palavras aqui da Amanda e da Lígia foram muito importantes, principalmente com a Lígia, que é bibliotecária, a gente no direito, de vez em quando acaba se fechando e ver o mundo de informações que tem lá fora. E a biblioteconomia, que é uma coisa que a gente muitas vezes não vê o valor que ele tem antes de precisar, como nós precisamos nessa pandemia, que foi, a gente sentiu na pele o que é precisar de um livro e não ter. E estão fazendo, acho, diversas faculdades do Estado estão fazendo um trabalho excelente para conseguir que as pessoas acessem informações de qualidade, né, e não só o Google. André, a gente queria agradecer a sua participação, a gente entende que agora você tem aula, e aí agora eu vou passar a palavra para a Lígia, para ela explicar para a gente como está sendo, se está tendo mais movimento na biblioteca agora ou não, como está sendo lá a rotina. Obrigada, André. Tchau, obrigado. Bom, professor, obrigada. Boa aula para você. Vou comentar também que eu gostei da fala do professor, gostei muito da fala da Amanda, principalmente que ela lembra que a gente tem essa dificuldade, essa diferença no acesso. A Fundasp chegou a disponibilizar notebooks, né, e recursos a alguns bolsistas que não conseguiriam manter as aulas no formato da pós-pandemia, né, da pandemia. Então, assim, houve algum trabalho sendo feito, mas a gente sabe que isso não se estende a todos, isso não é em todo lugar que isso ocorre, então, infelizmente, a gente vai ter que começar a pensar agora, a gente nunca imaginou que isso ia durar tanto, né? A gente vai começar a pensar agora em opções, né, de voltar esse trabalho presencial, mesmo com uma equipe pequena, com pessoas na família que estão no grupo de risco, a gente já está estruturando, na verdade, junto à reitoria, uma retomada de atividades, já tem um projeto, já foi feito um primeiro treinamento virtual e agora a gente vai começar, de fato, o treinamento presencial com a equipe, que vai ser uma espécie de coreografia de como fazer esse atendimento no balcão, de como utilizar os recursos diferentes, de como não colocar a mão no rosto, né? Vai ser uma adaptação de hábitos novos, né, para a gente estabelecer. E eu queria, assim, comentar que a maior dificuldade sempre foi, antes e depois, né, do fato da pandemia, sempre foi encontrar informação em fonte confiável. Nunca se fez tão importante o trabalho dos profissionais de informação bibliotecários, dos jornalistas sérios, né, diante disso, para garimpar, orientar, né, e identificar essas fontes, divulgar e compartilhar. E eu acredito que hoje a gente precisa correr contra o tempo para resgatar muito sobre a competência informacional, né? Que o bibliotecário ele não precisa apenas se preocupar em dar cursos para ensinar a acessar as bases de dados, né? Eu escuto professores de pós assim com muita dificuldade de acessar as bases de dados até hoje, né? De usar aqueles montes de filtros. Cada base, cada periódico tem um indexador diferente, às vezes eles não se encontram muito. Então, imagine o aluno, né? E os alunos têm essa dificuldade. Mas mais do que acessar uma plataforma, do que aprender a acessar a plataforma, eu acho que a competência informacional deveria ser trabalhada num ponto anterior, assim, que é como aprender a pesquisar, né? A avaliar o que você pesquisou, a aplicar de fato.
né? Porque você nem sempre vai ter a sua informação em uma base de dados científica ou um periódico. Você vai ter muitos outros acessos a outras plataformas que também são confiáveis, são de outros níveis de informação, como notícias, ou enfim, você precisa aprender de fato a lógica de pesquisar, de avaliar, né? De divulgar claramente, de entender o que é uma fonte, o que é o crédito a quem, né? Então, assim, acho que essa competência precisa ser trabalhada. E a gente hoje sofre com isso. Eu tenho uma forte intuição de que seja porque a gente até hoje não conseguiu resolver a questão da biblioteca escolar dentro de escola. Né? Então, assim, desde que a gente nasce, a gente não aprende a estudar, a gente aprende a voltar para casa, ok, já cumpri minhas 6 horas, vou fazer outras coisas, mas a gente não aprende a retomar o estudo, a trabalhar com fichamento, assim, a gente vai aprender muitas vezes o fichamento na faculdade, já é meio tarde demais. Então, assim, todo período escolar fica com um déficit da biblioteca, que não surge, né, em momento algum. E aí sobrecarrega a biblioteca pública da cidade, que geralmente é em ponto central, não é em bairro, não é na periferia. Então, você já tem um acesso muito reduzido, sobrecarregado, e não é a proposta da biblioteca pública atender ao conteúdo dessas escolas. Então, assim, tá tudo bagunçado, tudo errado. E aí você chega na idade, né, da faculdade sem saber pesquisar, enfim, e o Google aparece como uma grande ferramenta salvadora e se instaura como a única opção. E as pessoas, por essa deficiência, enfim, elas vão até o Google e vão acreditar que se está no Google, né, o Google vira o nome da fonte, né? Minha mãe fala, mas eu vi no Google, quer dizer, o Google ele passa a ser o nome da revista, o nome do autor, então assim, é o Google que disse, né? Não tem mais link, não tem mais nome da revista, nada. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais isso daí, na minha opinião. Obrigada, Lígia. Eu vou passar a palavra agora para Amanda, se ela quiser acrescentar mais alguma coisa, tá bom? Perfeito. Na verdade, eu acho muito legal esse ponto que a Lígia colocou agora, de que as pessoas não conseguem mais nomear, né, a revista, o autor, né, a gente fala, viu no Google, né, e é muito importante, isso acho que é até um tema para nós, enquanto comissão, pensar para uma próxima live, já estendendo o convite para a Lígia, de como as pessoas validarem a pesquisa, de como aprenderem a pesquisar, porque isso de fato é muito importante, né? Às vezes a gente vai lá nos resultados que são os que aparecem no topo, que muitas vezes são financiados, né? E a gente está no momento que a gente está vendo, por exemplo, uma CPI de parlamentares que estão bancando, né, a divulgação de fake news, né? Tem um estudo muito legal que apareceu no começo, logo nos primeiros meses da pandemia, que 75% de notícias que circulavam na internet a respeito da pandemia eram fake news, estavam relacionadas a curas milagrosas. Então, assim, essa é uma indústria que está tomando, para mim é uma indústria, né? Golpista, mas não deixa de ser uma indústria, que está tomando proporções devastadoras de gigantesca, né? Então, por isso que é muito importante a gente aprender a desenvolver o senso crítico e conseguir, assim como a Lígia apontou, a necessidade de a gente saber validar a informação que a gente encontra, porque de fato, né, não está restrita a livros, e mesmo quando está restrita a livros, tem aquele ponto que o André falou de tem só um autor que está defendendo aquela teoria, né? Existe isso, é a teoria de um único autor e a gente está consumindo sem saber ou desconhecendo os outros autores, as outras teorias. Então é muito importante, eu acho que a gente conseguir validar essa informação até para a gente conseguir confrontar, né? Falar, mas será que essa é a teoria predominante? Será que isso daí não seria um conhecimento adendo? Ou a validade da informação ou não? Acho que é mais nesse ponto, eu me sinto muito contemplada pela fala do André e da Lígia, não tenho mais nada a acrescentar, na verdade. Eu espero que o evento tenha ajudado o público. Eu quero agradecer a Amanda, o André e a Lígia pela participação. Espero que o evento tenha ajudado o público a entender um pouco mais sobre a importância das fontes confiáveis, né, nesse período de pandemia, de como fazer encontrar boas fontes para fazer uma boa pesquisa. Acredito que isso é muito importante para a formação de um bom profissional, seja ele de qual área que for.
Sendo assim, eu encerro os trabalhos de hoje. Então, boa noite a todos e qualquer dúvida estamos à disposição. Tá certo? Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Link para emissão do certificado, estão perguntando aqui. Os certificados eles serão enviados por e-mail, a Secretaria da OAB ela envia com base no nome dos usuários de vocês. Então, não precisa se preocupar com o link para emissão do certificado. Tô certa, Danila? Agradecendo também a participação da Danila, que é a nossa do backstage da Secretaria da OAB, que auxilia a gente nessa emissão de certificado e em toda a estrutura técnica para a realização do evento. Eu agradeço o convite, agradeço a fala muito de todos, né? E fico à disposição também, caso em questão de dúvidas, perguntas. Aceito o convite para a gente conversar sim sobre novas lives. Vamos falar sim, vamos fazer contato. E é isso. Muito obrigada a vocês e ao público que acompanhou. Tchau, tchau. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Oi, Patrícia.